Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora mais um Sem Edição em TVja. Hoje é dia de fazer conexão com o Rio de Janeiro e conversar com o Maurício Lima, do Radar. Tudo bem, Maurício? Como é que tá, Silvio? Tudo bem? Estamos aqui na reta final das eleições, né? Última semana. Pois é, Maurício, e tem pesquisas novas aí, quase fresquinhas, né? Uma já tem 2 dias, a outra tem um dia. Vamos para o Instituto Datafolha, que tem os números mais recentes nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu vou cantar alguns números porque eu quero ouvir a tua opinião, Maurício. Aqui em São Paulo, João Dória, do PSDB, continua na sua curva ascendente, já tem 30 pontos, me parece já com o pé no segundo turno. E aí o jogo começa a embolar a partir de então para saber quem vai ser o segundo colocado, quem vai para o segundo turno com o Dória, Maurício. O Celso Russomano tem 22, estável. A Marta Suplicy perdendo terreno, 15 pontos. O Fernando Haddad, atual prefeito, com 11 pontos, em quarto colocado, é verdade, mas numa linha que começou a subir, e a Luísa Erundina com 5 pontos. O que você pensa disso, hein, Maurício? Vamos lá por partes, né, Silvio? Assim, primeiro, o Dória, você está coberto de razão. Acho que agora, não tem dúvida nenhuma, ele está no segundo turno, né? Há umas 2 semanas, mais ou menos, o pessoal da campanha da Marta já tinha identificado no tracking essa possível subida, inclusive esse percentual de 30%. A gente chegou a publicar até no Radar isso. Hoje, o objetivo do Dória é estabelecer um recorde. O recorde tucano, no caso. O Zé Serra, ele atingiu em 2004 31%. Hoje a campanha do Dória, eu tive uma conversa mais cedo com um deles, eles me diziam o seguinte: olha, no nosso sonho dourado é chegar ali no domingo alcançando 35%. Claro que eles estavam vendendo um pouco o peixe deles, dizendo que o tracking deles permitia sonhar, né, com essa marca, que seria uma marca histórica para um candidato sem nenhuma tradição na política, né? Embora o pai dele tenha sido um deputado caçado, exilado, enfim, o Dória é um homem de negócio, se vende dessa forma, né? Então ele alcançando esse patamar, mesmo os 30% atuais, se ele conseguir manter até domingo, vai ter sido uma super vitória, né? Mas uma vitória parcial. A gente precisa aguardar o que vai acontecer no segundo turno. Quem vai disputar com ele? É difícil. Eu acho que hoje essa é a grande pergunta da eleição de São Paulo. Há uma semana, se você tivesse me perguntado isso, eu teria dito que era a Marta Suplicy. Eu falo, acho que a Marta, o Russomano vai desinchar, vai desintegrar, como aconteceu já em outras ocasiões, e a Marta vai ultrapassá-lo. Mas a gente conversava aqui antes, né, e você alertou lá atrás que poderia acontecer essa subida, né, do Fernando Haddad. Eu confesso que achava assim, muito difícil pela rejeição ao Haddad. Na verdade, não é nem a ele, é ao PT, né, a tudo que vem acontecendo no plano federal em relação ao PT. Mas o Haddad, realmente, nessa reta final, ele começou a aglutinar alguns apoios, pode ter algum tipo de voto útil também, o beneficiando, né? Não só da Luísa Erundina, mas mesmo aqueles que acham que ele pode ser um candidato melhor do que a Marta para um segundo turno. Então, de se monitorar a situação do Haddad. Essa subida que ele teve aí no último Datafolha é algo que a gente deve prestar muita atenção, né? O Russomano, ele está estável, mas assim, vamos entender o que vai acontecer amanhã. Eu acho que o debate da Globo, nesse aspecto, ele é definitivo, né? Porque tem muita gente que fica em dúvida, tem muita gente que deixa para decidir nessa hora, não apenas pela audiência que ele tem, mas depois pela repercussão que ele acaba tendo, né? Vem sendo uma tradição nas campanhas, como ele é o último a acontecer, que as pessoas ali, então, definam, né, de uma vez por todas qual é o candidato. Então, eu acho que o Russomano vai depender muito da participação dele nesse debate. E a Marta realmente é uma surpresa, assim, essa queda dela nesse último Datafolha. Assim, até a própria campanha foi pega de surpresa nisso, né? Nos trackings deles, no planejamento, enfim, porque, assim, às Foi um vezes eles baque, até... né? às vezes eles até Sofreram um vendem baque, para né? fora, né? Vamos subir e tal, mas não acreditam nisso. Não, de fato, eles acreditavam que iam subir,
né? Tem talvez algumas explicações para isso, tem uma coisa do Temer, né? Assim, uma certa rejeição ao Temer, a Marta é a candidata do Temer, isso em algum tipo de público, que é o público dela, pode ter tido um efeito maior, né? Agora, não se esperava esse retrocesso. Eu imaginava que agora ela ia estar muito pertinho ali do russomano, né? Mas isso não aconteceu. Então, a eleição de São Paulo ela ganhou um sabor todo especial, né, Silvio? É verdade. O meu comentário em relação ao Haddad, Maurício, é porque, na minha opinião, os institutos de pesquisa não conseguem captar alguns potenciais eleitores dele que têm vergonha, sim, de dizer que vão votar no PT depois de tudo que aconteceu no plano federal. E, por outro lado, ele é o candidato da máquina, né? E, bom, o candidato da máquina sempre tem ou tenta mostrar alguma coisa da gestão. Sempre acho que ele tende a crescer nos últimos dias. Vamos esperar, a briga vai ser cabeça a cabeça e eu concordo contigo, acho que esse debate da Rede Globo é o divisor de águas entre os candidatos aqui em São Paulo, Maurício. E mais um detalhe que eu queria comentar enquanto você falava do Dória. Bom, o Dória a gente também não pode esquecer, desde já eu acho bom dizer, ele é um projeto do governador Geraldo Alckmin. E o Dória eleito, você falava ali dos números e tal, é muito cedo, mas uma vez eleito, o Alckmin é candidatíssimo em 2018, você não concorda? Totalmente, né? Porque terá sido uma vitória pessoal dele, uma vitória contra todos os desejos do PSDB, do partido, né? Do Fernando Henrique, do José Serra, do José Aníbal, do Aécio, ou seja, foi um desejo pessoal do Geraldo Alckmin, foi uma aposta pessoal dele e que terá dado certo. Só para uma comparação rápida aqui, o Aécio fez uma aposta aqui no Rio com o Carlos Roberto Osório no PSDB e que até agora não funcionou. Então você vê que são dois destinos, de dois homens e um destino, para falar um pouco do filme dos Sete Homens e um Destino, que aliás eu recomendo, viu, Silvio, ver. Bom? Assim, muito bom, vale muito a pena. Final de semana tem eleição, talvez no próximo, ou no meio da semana, da próxima. Da próxima semana, exatamente. Mas então, dois homens e um destino. O Aécio aqui no Rio não conseguiu fazer o seu candidato, deu apoio a ele, ou pelo menos até o momento, a não ser que tenha uma surpresa muito grande. E o Alckmin em São Paulo foi o grande vitorioso. Não tem dúvida de que ele chama o partido para si, né, nesse momento e mostra que ele é um vencedor. Isso faz muita diferença em política, dá a ele alguns pontos à frente dos seus adversários na hora de se pensar em 2018. Né? Claro que a gente tem que levar em consideração tudo que ainda vai acontecer em relação à Lava Jato. Né? Se tem novidades sobre a S, se tem novidades sobre o Serra, se tem novidades sobre o Alckmin, isso evidentemente vai ser um fator importante. Mas em termos de eleição, em termos de vitória política, ele terá dado um passo enorme. A Lava Jato está só na 35ª fase, Maurício. Você imagina quando chegar lá na 60ª e por aí vai. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho de Lava Jato também e de um ministro que anda balançando lá em Brasília. Mas como você falou do Osório, vamos passar rapidamente pelo Rio de Janeiro, aí onde você está, porque também teve um movimento interessante, segundo o Datafolha. A gente vai colocar na tela os números do Datafolha e eu vou cantando aí para você, Maurício. O Crivella segue na liderança com relativa folga, mas segundo o Datafolha teve uma oscilação dentro da margem de erro de 31 para 29. E aí o Pedro Paulo, esse que eu acho que pode ser um movimento interessante nesse momento, candidato do Eduardo Paes, do PMDB, sai de 9 para 11 pontos. Ele ainda tem o Freixo no retrovisor com 10 pontos, mas o movimento do Pedro Paulo é ascendente. E aí tem um bolo, né? Com o Flávio Bolsonaro com 7, Osório com 6, o Índio da Costa com 5, tem a Jandira que também perdeu espaço aí no Rio de Janeiro com 6, todo mundo flutuando entre 5 e 7 pontos. E aí eu passo a bola para você, lembrando que aí no Rio, Maurício, tem 15% ainda de brancos e nulos, tem uma pequena fatia do eleitorado ainda para se movimentar. Perfeitamente. Você falava do Haddad, né, da força da máquina na reta final de campanha, né, e que isso pode beneficiar o Haddad, talvez já venha beneficiando. O mesmo acontece aqui com o Pedro Paulo. Eu acho que a força da máquina, né, da prefeitura, nessa reta final, ela começa a fazer efeito. Né? Então, ele teve um crescimento, né, foi um crescimento ali que o coloca
desponta ali como um possível favorito para enfrentar, mesmo com uma intenção de voto muito baixa, para enfrentar o Crivella. E um movimento muito importante que aconteceu, Silvio, foi o seguinte: o Pedro Paulo ele cresceu num eleitorado até 2 salários mínimos. Tá? Maurício, só te interromper um segundo, porque eu acabei de ver que eu falei um número errado. A Jandira tem 9 pontos. Vou colocar na tela aqui. Eu falei o número do Ibope, que é a pesquisa anterior em relação a ela. No Ibope ela tem 6. E o Índio também, olha lá, eu falei 5, ele tem 6 pontos. Mas vamos lá, não muda nada em relação ao... Mas é importante corrigir esse dadozinho, porque esse era o número do Ibope. Perfeito. Fica aquela confusão ali, né, no segundo lugar. E como eu dizia, é o seguinte, eu acho que a força da máquina está deixando o Pedro Paulo nessa condição de favorito para descolar desse grupo aí, dessa confusão, né, desse molho que está ali atrás entre 6 candidatos. Ele cresceu, Silvio, num eleitorado que ganha até 2 salários mínimos, que é o eleitorado do Marcelo Crivella. Então, pela primeira vez, o Datafolha registrou uma pequena queda do Crivella. Ele vinha sempre crescendo e mostrou-se assim, varou, né, o percentual de 30%, o que coloca ele, evidentemente, no segundo turno, né? Mas pela primeira vez ele deu uma quedinha. O que aconteceu? Nesse eleitorado, ele caiu mais ou menos de 32 para 26, agora os números são mais ou menos esses, e o Pedro Paulo cresceu de 6 para 13, nesse até 2 salários mínimos. Uma vez a gente conversou aqui sobre isso. Aqui no Rio tem aquela divisão do eleitorado azul e vermelho. Esse eleitorado vermelho é justamente o eleitorado que ganha menos, que tem menos instrução e que vive em áreas mais periféricas, né? Esses 2 candidatos, Pedro Paulo e Marcelo Crivella, são muito fortes nesse eleitorado vermelho, né? E o fato do Pedro Paulo estar crescendo nesse eleitorado vermelho nessa época de eleição, né, nesse momento da eleição, pode levá-lo ao segundo turno. Aí a questão é a seguinte: se ele chegar, né, ao segundo turno, ele precisa trazer o eleitorado azul para ganhar do Crivella. Mas ele tem uma rejeição muito grande. Ele tem uma rejeição na casa ali dos 30%. Né? Eu não sei se o eleitor do Osório, por exemplo, ainda que o Osório venha e oficialmente o apoie, né? Não sei se isso é possível. Eles brigaram muito. O Eduardo Paes, numa entrevista de páginas amarelas da Veja, chegou a dizer que o Osório era animador de festa infantil, né? Seria bom para animador de festa infantil. Para prefeito do Rio ele não é bom, então não sei se o Osório oficialmente fará esse anúncio, mas mesmo que faça ou fizesse, o eleitor dele não quis ir de jeito nenhum com o Pedro Paulo, né? E basicamente pela denúncia que houve de agressão, né, a ex-mulher, né, hoje, na época mulher, e ele não conseguiu arrebanhar esse voto. O Índio também, que é outro candidato do campo azul, né, também não sei se vai apoiar oficialmente o Pedro Paulo. Então, a dificuldade para o segundo turno vai ser tentar virar esse jogo. Deve ser, a gente conversava aqui antes, uma eleição muito parecida com aquela do Gabeira, né, e do Eduardo Paes, né? O Paes ganhou por uma diferença mínima de 70 mil votos. Né? Eu acho que o Crivella, por outro lado, também tem uma rejeição, né? Afinal de contas, ele é ligadíssimo à Igreja Universal, não tem essa história de bispo licenciado, ele é sobrinho do Edir Macedo, ele sempre defendeu os interesses da Igreja Universal, ainda que hoje ele consiga um voto para além da Igreja Universal, ele é ligado à Igreja Universal, ele é oriundo de lá, né? E isso acaba trazendo uma rejeição muito grande. No radar dessa semana, eu também apontei ali, meio em estilo irônico e brincadeira, que ele fez uma aliança com o Garotinho, que historicamente, aqui, um apoio indesejado no Rio. Né? É uma espécie de Mick Jagger da política. Né? Assim, o Mick Jagger, vocês sabem, toda vez que ele vai ao estádio, o time perde. Ele estava lá torcendo pelo Brasil no 7-1. Ele estava na eliminação anterior na África do Sul, ele estava também naquele jogo contra a Holanda. O cara é um pé frio daqueles. Né? E o Garotinho, ultimamente, tem se mostrado isso. Na última eleição para prefeito, ele apoiou o Rodrigo Maia, hoje presidente da Câmara. Né? O Rodrigo estava com 10% dos votos. No momento que ele apoiou, foi para 5% dos votos. É incrível. O Geraldo Alckmin, em 2006, eleição nacional, ele ganhou, ele foi muito bem, né, no primeiro turno. Ele começou até como favorito o segundo turno. O primeiro ato de campanha dele foi vir ao Rio, abraçar o Garotinho. Ele conseguiu ter menos votos no segundo turno do que no primeiro. Uma façanha
raríssima. Tomara que o garotinho não cisme de fazer campanha para a filha dele, para deputada no futuro, né? Senão Clarissa, vai ter problema dentro da própria família, Maurício. A Clarissa vai ter que se distanciar do pai se quiser ter voos maiores na política. Pois é. Mas o que acontece é que ele já está apoiando o Crivella e isso, de fato, pode alimentar a rejeição do Crivella, que não é mais alta que a do Pedro Paulo, mas não é baixa. Eles podem se equiparar. E aí sim vamos ter aquele embate, né? Vamos ver, eu não acredito em muitas surpresas aqui, tá, Silvio? Eu estou achando que pintou aí os dois, né? Pintaram os dois candidatos do segundo turno. O que pode, eventualmente, acontecer é um voto útil de esquerda na reta final galopante, né? A esquerda inteira se decidir para um dos dois candidatos, que é Freixo ou Jandira Fegali. Hoje, isso não é a crer que vai ser dessa forma, tá? Tem divisões muito fortes. Você chegou a ver, provavelmente, o Chico Buarque veio apoiar, né, o Freixo e o Lula veio apoiar a Jandira, né? Quer dizer, os dois que estavam sempre unidos, né, em tudo, né, no impeachment da Dilma, estavam lá, lado a lado, eles não estão concordando, né? E a esquerda aqui no Rio está absolutamente dividida. Acho difícil que se encontrem, porque são posições antagônicas mesmo. Um está numa questão de nacionalização da eleição, que é a proposta da Jandira, e o Freixo está querendo ganhar. A Jandira não parece, de fato, querer ganhar a eleição, ela quer marcar uma posição. O Freixo está querendo ganhar a eleição, mas está sendo atrapalhado aí por esse voto. Pode ser que o eleitor da Jandira, na reta final, alertado pela campanha do Freixo, faça algum movimento. Mas aí vai ser ali, ele vai crescer, mas o Pedro Paulo também, embalado pela máquina, como nós falamos, também deve crescer na reta final. Maurício, para a gente fechar o nosso papo, vamos do Rio de Janeiro para Brasília, onde não tem eleição no domingo, mas tem muita confusão. Tem um ministro balançando, não é isso? Alexandre de Moraes, ministro da Justiça, no final de semana, fazendo campanha para um candidato do seu partido, do PSDB, na cidade de Ribeirão Preto, no interior, deu uma declaração que foi interpretada como se ele estivesse antecipando que a Lava Jato sairia à rua na semana seguinte. Dito e feito, na segunda-feira dessa semana, a Lava Jato prendeu o ex-ministro Antônio Palocci. O que você me diz aí da situação do Alexandre de Moraes? Foi uma grande atrapalhada, né, Silvio? É algo que não se faz, não se deve fazer. Não é a primeira, né? Ele tem, assim, uma certa predileção pelas câmeras, né? Pelos holofotes e pela visibilidade. Isso é muito perigoso, né? Para qualquer pessoa, para um ministro ainda mais, né? Se ele fica procurando aparecer. O troféu melancia no pescoço da esplanada está com Alexandre de Moraes nesse momento. A gente publicou há um tempo no Radar um vídeo onde ele estava numa operação, num matagal de maconha, em que ele parecia um ninja, um guerreiro ninja, lutando. Não sei se você lembra disso, depois vale a pena até recuperar esse vídeo. Eu lembro. Assim, esse tipo de ação muito espalhafatosa, ela não combina com o cargo de ministro da Justiça. Daí toda a gritaria que houve pressão, sim, né, de dentro do governo e de fora do governo, né, para tentar fazer com que o Temer trocasse, o substituísse, né? O Temer, ele não é dado a roubos, né, a mudanças muito drásticas. Ele já foi obrigado a fazer algumas mudanças no Ministério. Eu não acredito que ele troque o Alexandre de Moraes por essa, né? As pessoas falam até que ele ganhou uma segunda chance. Eu acredito nessa segunda chance, até porque tirá-lo nesse momento seria um ato muito belicoso em relação ao PSDB de São Paulo, em relação ao Geraldo Alckmin. O Alexandre de Moraes, ele é uma indicação do Alckmin no governo Temer, né? no governo do PMDB. Aliás, diga-se, o Alexandre de Moraes, ele tem assim, um saber jurídico notório, as pessoas na academia elogiam muito ele tem essa consistência ali. Mas a questão é, quando você tem uma ambição política, isso às vezes te tira do equilíbrio. Ele claramente, Silvio, ele estava tentando surfar na esteira da Lava Jato, né? Que é hoje
né, algo que vários políticos, né, ou que querem se candidatar a cargos eletivos em 2018 estão querendo fazer. Aqueles que podem, né, evidentemente. Tem os envolvidos e tem aqueles que querem surfar na Lava Jato. O Alexandre de Moraes está nessa segunda categoria. Ele quer surfar, ele quer dizer que sabe, ele quer dizer que comanda. Ele se comportou como um falastrão. Historicamente, o que acontece? Eu acredito nisso. Acho que o diretor-geral da Polícia Federal ele informa ao ministro da Justiça que vai haver uma operação, mas ele não diz o conteúdo e nem dá a certeza do momento da prisão. E nós conversávamos aqui antes, não era muito difícil você imaginar que houvesse uma operação grande logo na segunda-feira, no máximo na terça-feira, porque inclusive a gente tem a proibição, né, em função das eleições, de qualquer prisão que não seja em flagrante. Se eu não me engano, não é isso? Se me corrija se eu estiver errado. A partir da meia-noite de hoje, é isso? Não, da anterior. Da anterior, exatamente. Então, era mais ou menos... É uma pessoa de bom senso que fosse avisada, vai ter uma operação, olha, vem coisa grande por aí. Né? E um mais assim, arisco, podia até arriscar, talvez seja o Palocci. Né? Uma vez que foi o Manteiga, né, na Fazenda, o Palocci ali fazendo Casa Civil, era natural que italiano e pós-italiano, com todos os depoimentos que já sabe, né, o conteúdo dos depoimentos, agora você está tendo o andamento daquilo que já foi dito. Né? Então, enfim, eu acho que ele falou demais, eu acho que ele quis parecer que sabia demais. Sabe quem fazia isso um pouco também? O Márcio Tomás Bastos, no governo, né, Lula, quando tinha uma operação da PF, ele também já dizia assim, não, é como se fosse ele e o outro, estamos fazendo uma depuração. Entendeu? E não é assim. O chefe da polícia, né? Exatamente. O ministro da Justiça, ele é o chefe administrativo da polícia. Ele não comanda as operações. Né? Mesmo o diretor-geral, essas operações elas são controladas pelo diretor de operações da Polícia Federal. Né? Ele é comunicado, evidentemente, mas ele não tem o detalhe do detalhe não, das operações. É assim que funciona e me parece que, nesse caso, o Alexandre de Moraes quis dizer que sabia mais do que, de fato... Essa é a história que ele vai contar agora. Né? É a história que ele vai chegar e vai contar agora. Mas foi um erro. Uma coisa é o que aconteceu de fato e outra coisa é a repercussão que o fato tem. Né? E foi péssimo, não tem dúvida nenhuma de que não combina. O ministro da Justiça ele precisa ter uma aura, né, muito mais séria. Né? Assim, eu acho que não combina com o cargo de forma nenhuma, é incompatível com o cargo, um comportamento desse jeito. Tudo bem que outras coisas já aconteceram, né? Silvio, o ministro da Justiça já dançou bolero no governo Collor com uma outra ministra, né? O Bernardo Cabral e Zélia Cardoso de Mello. A gente teve o Nelson Jobim também, quando era ministro do Fernando Henrique, foi fotografado pelado lá no Guarupi, lá no Rio, perto do Guarupi, com os índios. Enfim, mas não deve, não pode, né? E há consequências em relação a isso. Nesse caso é grave porque é uma operação da justiça, é uma operação que está todo mundo de olho. Não fez bem aí nem a posição dele no ministério e certamente nem a campanha dele, que ele sonha em ser governador do estado de São Paulo em 2018. Muito bem, Maurício, obrigado. A gente conversa no domingo na programação sobre as eleições, na cobertura das eleições aqui em TV, já combinado? Combinado, vai ser uma delícia. Vamos acompanhar passo a passo ali da apuração. Obrigado, Maurício. Joia. Nosso programa termina aqui, mas a programação de TV já não para. Até mais.